Preciso falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, mais especificamente sobre Mariano. O lateral direito, de 38 anos de idade, deixou o Galo chateado. É que ninguém do Atlético nem sequer telefonou para ele para explicar a não renovação. Se a gente voltar alguns dias no tempo, vai lembrar que enquanto o Gabriel Milito era o técnico do Atlético, as negociações para renovação existiam a pedido do treinador argentino. Mas, com a demissão do Milito e a necessidade de baixar a folha salarial, os dirigentes do Atlético optaram por não renovar e nem comunicar ao Mariano, que foi avisado da sua saída pelas redes sociais. Mariano, que havia sido contratado em 2020, 3 títulos conquistados, o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil. Foram 184 partidas, 1 gol e mais 10 assistências. Lateral direito tinha um custo mensal de mais ou menos 400 mil. Outros atletas que também já deixaram o Galo vão garantir uma importante economia, como Allan Kardec e Eduardo Vargas. Os atacantes custavam juntos quase R$ 1 milhão, ou melhor, R$ 1.200.000 por mês. Também garantem uma boa economia. É o Atlético tentando baixar sua folha salarial para depois buscar reforços. Por falar em contratações, queria contar que Domênico Behringer, que era meu parceiro de 98, está sendo contratado para voltar a atuar no Galo, agora como diretor de comunicação. Muita sorte e sucesso para ele. Galo que também confirmou o retorno de Cuca como treinador. Quero falar também sobre Sérgio Conceição, técnico português que até outro dia dirigia o Porto, que foi sondado por alguns clubes brasileiros. O último a tentar a contratação do Sérgio Conceição foi o Botafogo. O Atlético também já havia feito uma sondagem, mas Sérgio Conceição é novo treinador do Milan. Ele acaba de ser contratado para o lugar do Paulo Fonseca, o que só reforça a ideia de que ele tinha mercado na Europa e não viria trabalhar no Brasil. Preciso falar agora sobre o Palmeiras na briga por Júnior Santos. Informação exclusiva e importante que eu consegui com uma pessoa muito próxima ao Júnior Santos. Fui checar com essa pessoa a respeito dos interesses do Atlético Mineiro e do Trabzonspor e recebi como resposta de que o Palmeiras também sondou a situação, embora sem ter feito proposta. Confesso que até me surpreendi, porque o Palmeiras já contratou 2 atacantes de lado de campo. Um deles o Facundo Torres, que veio do Orlando City, o outro o Paulinho, jogador do Galo, embora o anúncio não tenha sido feito, está tudo sendo encaminhado. Negociações que haviam sido fechadas, pelo menos verbalmente, em 19 de dezembro. A tendência é que a qualquer momento o Paulinho seja confirmado como reforço. Apesar de tudo isso, houve esse contato recente de uma pessoa do Palmeiras com o staff do jogador demonstrando a intenção de contratar. O que parece ser mais difícil nesse momento é convencer o Botafogo a liberar o Júnior Santos, Júnior que teve direito a um belo reajuste salarial na metade desse ano, quando o Cruzeiro e o Grêmio tentaram a sua contratação. Na oportunidade ele ganhava na casa dos 300 mil mensais, teve seu salário reajustado para mais de 700 mil por mês e o contrato também foi estendido até 2027. Se o Palmeiras busca o Júnior Santos, será que é para que ele faça uma função de centroavante, de camisa 9? Porque essa é a grande carência do elenco palmeirense. Desde que o Endrick foi negociado, o Palmeiras não conseguiu repor essa posição e o Flaco Lopes tem tido desempenho abaixo das expectativas. Preciso te falar agora sobre Paulinho, novo reforço do Palmeiras e dono de um dos maiores salários do futebol brasileiro. Paulinho já não ganhava pouco no Galo, eram R$ 1.300.000 por mês, sendo 900 mil na carteira em direitos de imagem e mais 400 mil em luvas. Com a mudança para o Palmeiras, o Paulinho vai ganhar perto de R$ 2 milhões por mês. E aí o torcedor alviverde que já havia imaginado uma baita economia com a saída do Dudu, saiba que esse atleta chega para ocupar basicamente a mesma faixa salarial do Dudu. Dudu ganhava R$ 2.100.000, foi para o Cruzeiro para ganhar R$ 1,5 milhão. Já o Paulinho chega para faturar R$ 2 milhões, uma diferença de 100 mil em relação ao seu antecessor. Só para completar o noticiário do Paulinho e do Palmeiras, o negócio está fechado e deve ser anunciado a qualquer momento. Operação de R$ 115 milhões para o Atlético, além da cessão dos volantes Gabriel Menino e Patrick em definitivo. Se a gente somar o valor desses atletas, dá para dizer que o Paulinho se torna o reforço mais caro da história do futebol brasileiro em todos os tempos. Palmeiras que já tem Facundo Torres como reforço garantido e tenta a contratação de Andréas Pereira, atleta que pertence ao Fulham, proposta de 20 milhões de euros. O Verdão já aceitou aumentar em mais 2 milhões de euros essa transação. Palmeiras que também busca um lateral esquerdo e um zagueiro, o Bernabei,
que hoje está no Inter, mas pertence ao Celtic, e o Jair, zagueiro que é do Santos, são outros alvos. As questões extracampo que devem ser debatidas, e vamos debater aqui também, existe um peso na história, principalmente nos tempos atuais, existe sim essa necessidade de debate e a gente vai debater. Mas eu quero falar especificamente sobre essa nova chegada do Cuca ao Atlético. Como eu já disse, ele, treinador do Atlético, eu acho muito importante, não vou tirar esse ponto. Eu vejo como uma falta de criatividade da diretoria e uma bola de segurança. É aquele ponto que você pega e tem alguns que nem acham que seja tanto essa bola de segurança para o Atlético de momento, o momento do Atlético. O Atlético foi no Luiz Castro. Então, o plano A do Atlético era o Luiz Castro. O Cuca, naquele primeiro momento, ele nem procurado ele tinha sido. Isso é informação do Everton Guimarães, que aqui estava, agora está curtindo férias, e do Thiago Fernandes, que agora também está curtindo férias e fez contato com o treinador. Não tinha sido procurado. Depois que cai por terra o plano A, outros nomes surgiram na lista do Atlético. E aí eu pergunto, o que você quer em um treinador? Como você quer esse treinador trabalhando? O modo de trabalho do Luiz Castro é totalmente diferente do modo do Cuca. É fato. Depois surgiram outros nomes. Surgiu do Quinteiro, que o Atlético poderia atravessar o Grêmio. Surgiu do Caixinha, que o Atlético poderia atravessar tanto o Grêmio que estava tentando e também o Santos, onde ele acabou fechando. Mas são modos... Antônio Oliveira, surgiu o nome do Antônio Oliveira. Esse, assim, de verdade, pra mim, eu não quero acreditar que o Atlético procurou o Antônio Oliveira, mas procurou. Enfim, todas essas situações me fazem questionar o que o Atlético pensa para o projeto de 2025. Se o Cuca era, sim, um nome tão forte dentro do Atlético, por que já não deu essa tranquilidade de 20 dias de trabalho? Ou, quando eu falo trabalho, gente, é pensar no Atlético, é viver novamente o Atlético, é buscar as informações do que o Atlético precisa. Porque da saída do Milito até o anúncio do Cuca foram 22 dias. O Milito sai no dia 5 e o Cuca foi anunciado ontem no dia 29, 24 dias. 24 dias. Então foram 24 dias que, para mim, não tem uma ligação nisso tudo. Mas, enfim, Cuca é, pela quarta vez, o nome escolhido pelo Atlético para dirigir a instituição, dirigir o clube, dirigir o futebol do Atlético. Então, boa sorte ao Cuca e a gente vai começar esse debate. Jeves, queria te ouvir. Queria saber de você como que você viu toda essa história envolvendo o treinador do Atlético, que agora o Atlético está às vésperas da apresentação e o Cuca vai ter pouco tempo para pensar e se apresentar no dia aqui da apresentação para começar o ano de 2025. Boa tarde, Jeves. Boa tarde, Eltinho. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Clarinha. Bom, assim, eu acho que a chegada do Cuca realmente não é nada de novidade, né? Não dá pra gente tratar como novidade, como algo novo, pelas razões que você citou anteriormente. Contudo, é um técnico que é a bola de segurança, é um técnico que tem a chave do CT, inclusive dormia lá em outras épocas, né? O Cuca morava no CT, e é um técnico que esportivamente é inegável que ele tenha sido muito vitorioso e o mais vitorioso da história do Atlético. Agora, quando você pensa que em 24 dias, tantos nomes com diversas características distintas, diversos perfis de trabalho, aí você cita o Luiz Castro, o Quinteiros, cada um em um quadrado diferente, sendo que o Siga, em tese, levanta, né, faz essa análise de dados, levanta os principais nomes que têm relação com os modelos de jogo que o Atlético quer praticar, né, para ter um encaixe ali de um profissional que venha a se encaixar de fora para dentro no que o Atlético tem como modelo de pensar futebol, né, taticamente falando. Então, assim, o Cuca, segundo o Rubens Menin, que estava dando uma entrevista agora, na hora do almoço, ele falou que, na 98, ele falou que o Cuca sempre esteve entre os nomes levantados.
mas confessou que ele não foi procurado de primeira e falou também que a negociação não era uma negociação difícil. Isso era meio óbvio, né? Eu também conversei com ele, com o Cuca, ele falou que não tinha sido procurado e tudo mais. E aí passaram vários nomes, várias possibilidades, o Atlético não conseguiu fechar com nenhuma possibilidade e chega no final das contas e acaba sendo mais do mesmo. Mas, sendo bem sincero, e da parte esportiva, não achei ruim. Acho que o Cuca é um técnico que, embora tenha a parte de rejeição da torcida, tem também uma boa parte de aprovação e ele sabe como mexer esse doce do Atlético. Ô, Valu, eu queria te ouvir, como que você analisou também, acompanhando tão bem quanto você acompanha futebol e principalmente essas movimentações, né, dos clubes para a busca de treinador. Como que você analisou mesmo o Atlético bater o martelo com o Cuca novamente aí pela 4ª vez? Boa tarde novamente, Eltinho, os telespectadores, prazer estar de volta. Eu acho que quando você faz a pergunta qual é o planejamento de futebol para o Atlético em 2025, quando ele acaba por trazer o Cuca, para mim é muito o significado de que o projeto de 2025 é o técnico que aceite aquilo que o Atlético vai oferecer. A tendência é de menores investimentos, claro, isso a princípio pode ser modificado, a gente já viu os clubes mudando isso à medida que a temporada foi passando, e o Cuca, ele é parte da família do Atlético. Inclusive, há 3 meses atrás, quando ele falou com o nosso próprio HG, aqui numa exclusiva do HG, ele, naquela ocasião, teve o seu nome ventilado ao Cruzeiro, porque ele havia deixado o Atlético Paranaense em junho, e ele disse até na situação que, pelo envolvimento, pela sua história construída de títulos com o Atlético, não teria condições de dirigir o Cruzeiro novamente em alguma oportunidade na sua carreira. O Cuca, ele provoca isso que o Jeves falou em meio ao torcedor atleticano. Tem alguns que estão de braços abertos, outros estão torcendo o rosto, mas de todo não achando ruim, alguns não queriam. Porque quando você fala de Cuca no Atlético, você mexe efetivamente na história do Atlético, por aquilo que ele fez dentro de campo, em 2013 e em 2021. Agora, com relação à bola de segurança, eu discordo muito. O último trabalho que o próprio Cuca fez bom foi no Atlético em 21. A gente tem que lembrar que quando ele volta no Atlético em 22, Atlético esse que, mais uma vez, ele fez a opção no final de 21 de não dar sequência no trabalho, vem o Turco, ele volta, faz 21 jogos e tem 44% de aproveitamento. São 7 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. O melhor momento daquele Cuca em 2022, quando volta, é exatamente no jogo da Libertadores contra o Palmeiras, o primeiro tempo. Quando ele consegue vencer o Palmeiras por 2-0, o Atlético acaba tomando o empate 2-2. Lá, no jogo de volta no Allianz, aquele famoso jogo que o Atlético ficou com 2 a mais e que o Abel conseguiu segurá-lo, enfim. Agora, tirando isso, no Atlético Paranaense, inclusive, o ano passado, ele, para mim, tem sim participação no rebaixamento do clube do Paraná. Porque ele dirige o Atlético durante 11 jogos, ele era o técnico do Centenário. Quando ele deixa o Atlético Paranaense, o time está na 6ª colocação, 1 ponto atrás do Botafogo e 2 pontos atrás do 4º e 3º colocados, Internacional e Bahia, respectivamente. Então o Cuca, ele é essa inconstância. É importante lembrar que ele faz a opção de deixar o Atlético Paranaense. E para finalizar, a questão onde ele foi condenado, ele não foi acusado num processo de estupro. Ele resolveu, após o episódio contra o Corinthians, encarar isso de frente da forma que deveria ser, foi até a Suíça para procurar um julgamento respectivo, assumindo que cometeu aquele crime. O processo foi anulado, prescreveu por conta do tempo, mas é importante deixar claro que o Cuca foi sim acusado e as provas existiram de estupro, mas ele resolveu, após a passagem pelo Corinthians, encarar isso da forma que deve ser encarado. O principal acionista da SAF do Atlético Mineiro, o empresário Rubens Menin, fez um pronunciamento sobre o ano de 2024 do Galo. Ele também oficializou a troca de material esportivo da Adidas para a Nike, que será válida a partir de 2026, e garantiu que trará reforços para o time do Galo, que tem o comando agora do técnico Cuca. Garantiu também que fará um Atlético forte para continuar mantendo a pegada dos últimos anos.
que o Atlético ocupou um espaço muito forte no futebol nacional e mundial e chegar nas competições para brigar por título. Garantiu também que os torcedores podem ficar tranquilos que vai ter negociações para contratações de jogadores em relação ao futebol, né, com vendas de jogadores, para os torcedores também se tranquilizar que o dinheiro vai ser investido integralmente apenas no futebol, não é no futebol do Galo, contratando mais jogadores para repor a saída.